amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Ingrid Budak. Ela foi Miss Brasil em 1975 e hoje nos dá a honra de participar do programa. Muito obrigado, Ingrid. Obrigada a você por me ter no programa, né? Bom, vamos falar um pouquinho lá da década de 70, que foi quando aconteceu o concurso aqui em Blumenau, no estado, no Brasil. Sim. Né? Como é que era a época para se escolher a mulher mais bonita da cidade e do país? Uma época muito glamurosa, né? Era uma coisa muito excitante, uma coisa que era um sonho de muitas garotas. Era uma época assim que o concurso ainda tinha um peso muito grande, né? Ser Miss era muito importante. Então, embora eu fui logo nomeada Miss Blumenau, nem teve concurso. E quando eles me convidaram, eles disseram, se você aceitar, nós não vamos nem fazer concurso, nós vamos lhe nomear direto. Que olho clínico desse pessoal, né? É. Aliás, eu vou dizer, eu já estava recebendo esse convite desde os 14 anos. Eles sempre me diziam, quando você fizer 18 anos, você vai ser a nossa Miss. Mas aí eu fui com 20, na verdade. É legal que aconteceu essa escolha, digamos, né? Sem a realização do concurso, mas aí depois, no concurso mesmo, no Miss Santa Catarina, no Miss Brasil, aí se confirmou, né? É verdade. Aí fui para o Miss Santa Catarina e não lembro mais exatamente do número de candidatas, acho que eram 17 ou 18. E depois no Miss Brasil parece que tinha 27 e no Miss Universo tinha 87. E como é que foram os preparativos, os concursos, aqueles momentos assim que imagino estão ainda muito presentes na tua memória? É verdade. Muita emoção. Eu toda vez que vejo e assisto um concurso, quer seja pequeno, quer seja mesmo Miss Universo, eu fico muito emocionada, porque revivo tudo de novo, né? Então, foi muito bom. E os preparativos são de tudo, né? Aprender a andar, aprender a falar, aprender a se vestir, etiqueta, tudo, né? Tem, assim, bastante preparativo e a gente, o que mais, na verdade, vive é realmente a emoção, né? É uma emoção muito grande. Cada dia cheio de novidade, cheio de emoção, coisas inesquecíveis. É uma experiência, eu digo, eu digo, por favor, aceitem ser candidatas a Miss, porque é uma experiência inigualável, é uma experiência inesquecível. No começo do programa a gente falava do glamour, daquela coisa, né? Sim. Mas imagino que as exigências, né, eram outras para a época. Sim, era, com certeza, era mais assim, tipo, era proibido plástica, não podia nem usar peruca, não tinha esses recursos artificiais que se usam hoje, né? Então a Miss era muito natural, ela tinha que ser a beleza natural, não podia mexer. Então se soubesse que você fez plástica, já era desclassificada. Eu sabia que tinha peruca, era proibido, então era diferente. Hoje está um pouco mais assim para supermodel, né? As misses muito sensuais, muito sexys, né? Na minha época não, era Miss Princesa, a Miss era como uma Cinderela. Eu imagino que as medidas também eram outras para a época. Sim, eram bem mais, vamos dizer assim, eu digo, elas eram mais roliças, né? Essa era a exigência. E no meu caso, por exemplo, quando eu aceitei ser Miss Blumenau, que foi uma honra para mim, eu me lembro que um dos primeiros pedidos que eu fiz aos organizadores foi um tratamento médico para engordar. Porque eu tinha 1,74 m, só tinha 48 quilos. Então eu era assim, magérrima. Então o que era para os padrões de hoje, né? Mas não para os padrões da época. E aí de efeito, eu fiz um tratamento médico, engordei 10 quilos para poder ir ao Miss Santa Catarina e ao Miss Brasil. E ao Miss Universo, né? Pois é, e precisou de um pouquinho mais. Eu precisei. E ainda assim, mesmo depois de engordar 10 quilos, assim, ainda fui, assim, me chamaram a Miss Magra, inclusive saiu em muitas reportagens, ela começou uma era de Misses magras, mas não é verdade, eu não comecei, é que eu era magra. Mas isso era da tua natureza? Sim, era. É que eu me lembro que na época até eu ficava orando e pedindo para Deus, eu me ajoelhava e orava e dizia, Deus, deixa eu engordar só 10 quilos, Deus, só 10 quilos. Hoje eu estou ajoelhada orando e dizendo, Deus, deixa eu emagrecer só 20. Mas eu imagino as meninas de hoje, né? Que lutam para permanecerem magrinhas, né? Até porque pela exigência hoje do mercado da moda. É verdade, não é fácil. Eu escuto histórias e mesmo de modelos que contaram para mim
Eles vivem assim de mãozinha cheia de morango, isso é o que elas comem, uma frutinha aqui, uma ali, muita água. Muitas até passam fome, né? Para poder manter esse padrão que hoje é exigido, né? E a gente vê como é difícil mesmo. Eu estou sempre de dieta, sempre tentando perder algum peso, né? Mas lá no teu tempo, fosse Miss com que idade? 20. Com 20. Nessa época, e você já falou que era da genética, por isso era Sim. magra, né? Mas a alimentação, havia esse cuidado de Não, hoje você comia não. o que tinha que comer e pronto? Comia o que vinha. Não tinha cuidado nenhum, nenhum. E se comia bem naquela época? Eu comia. Muitas vezes as pessoas olhavam o meu prato e diziam assim, uau, tu come tudo isso e tu é assim? Então era genética, né? Porque hoje em dia os hábitos são outros, as pessoas almoçam, jantam fora de casa. Na época era a comidinha da mamãe, da vovó. E era gostoso. Com mais calorias. É verdade. As coisas bem... Ainda mais eu que fui criada na roça, então era coisa bem reforçada, muito aipim, né? Muito, E sobre as roupas, por exemplo, da época para os concursos, também mudou muito, né? Muito, mudou muito. Primeiro, assim, os maiôs eram muito grandes e muito decentes. Você concorreu usando maiô? O maiô não tinha biquíni, mesmo esses maiôs decotados também não, era assim... um maiô muito decente. E inclusive os vestidos também não tinham esses vestidos com essas aberturas até em cima e essas coisas assim, também não tinha. O meu, por exemplo, de Miss Brasil e de Miss Universo foi de manga comprida. E da despedida também foi de manga comprida. Hoje, mais ou menos assim, por exemplo, é inconcebível imaginar uma Miss desfilando com vestido de manga comprida, né? Pois é, mas qual eram os pontos que eram avaliados na mulher concorrendo a Miss? Definitivamente naquela época não era sensualidade. Não tinha o concurso. Parece que também não a expressão corporal. Nada tinha a ver com sensualidade. Estava aqui no sorriso. Então. E porque, digamos, a plástica via depois no desfile de maiô, né? Então não precisava ficar mostrando assim, a Miss não era sexy, não tinha. Inclusive, assim, quando a gente olha até na internet, nos blogs de Miss e tudo, a gente vê como é que era a roupa daquela época e tudo, e a gente até estranha, né? É estranho. Agora, o que convenhamos também, não se mostrava muito, mas eu estou imaginando aqui, quem nos assiste também, que eram todas mulheres muito lindas, né? Muito lindas e naturalmente lindas, né? Como eu digo, sem nenhum atributo artificial, porque, como eu já mencionei antes, era proibido, né? Então, era assim uma beleza natural mesmo, Então, Ingrid, acontece a nomeação, né? Em Blumenau, acontece o concurso no estado. Sim. E que foi em Blumenau também. Também foi em Blumenau? Lá na Proeb. E no Brasil, onde é que foi o concurso? Brasília. Brasília. No ginásio Presidente Médici. E qual foi aquele momento, aquela sensação, na hora que alguém falou lá, Miss Brasil, Ingrid Buda? Eu digo, a noite do concurso, na noite mesmo da eleição, assim, existe um agito muito grande, né? Assim, um nervosismo, aquela competição e aquela coisa, hoje termina, quem será, quem será? Então, assim, eu não me lembro exatamente das emoções fortes da noite da eleição, mas uma emoção que eu não consigo esquecer foi quando, no dia seguinte, na manhã seguinte, quando eu acordei no quarto do hotel e eu abri os olhos, assim, naqueles primeiros segundos que tu volta à vida de manhã. Caiu a ficha. E eu vi, em cima da penteadeira, estava dobrado o manto, a coroa, a faixa. Ali sim, ali eu sofri uma emoção que, ainda que eu procurasse palavras, eu não consigo descrever. Ali caiu a ficha, ali veio aquela sensação assim, acabou, porque a gente ficou um mês lá, né? E era um mês de trabalho, um mês de sonho, um mês de preparo, um mês de competindo realmente com todas as outras. Tinha aquela concentração de reunir todo mundo antes também? Sim, foi mais ou menos um mês antes. E aí, de repente, assim, eu vi aquilo todo, é meu, acabou, é meu, fui eu. Essa sim, foi uma mais do que no momento que eu fui coroada. Eu acho assim que no momento em que eu fui coroada, eu fiquei meio assim, eu não sei, meio fora de órbita, porque talvez foi demais, sabe? Foi assim tão, né? Mas na manhã seguinte eu sofri uma emoção que palavras não podem descrever. Ingrid, e o seu retorno
para Blumenau, a recepção aqui dos Foi blumenauenses, da maravilhosa, sua família? maravilhosa, maravilhosa. O retorno, o carinho das pessoas é inesquecível. Para mim, inesquecível. O povo sempre foi muito querido comigo. Eles me amaram muito na época, eu amei eles. E eles são muito carinhosos comigo até hoje, né? Os blumenauenses, assim, em geral, os catarinenses. Eu sou muito grata a eles. Você permaneceu por aqui bom tempo depois de ser Eu coroada não, Miss aí Brasil? depois de ser coroada Miss Brasil, eu sempre brincava, eu dizia, olha, eu moro no avião, porque, por exemplo, eu ia num compromisso em Belém do Pará, às vezes eu saía do compromisso, tipo 11, meia-noite, 2 horas da manhã, ia direto para o aeroporto para vir num compromisso no Paraná, então, assim, era muito agitado. E eu não sei como era com as outras, eu acho que isso depende muito da moça, porque no ano seguinte eu conversei com a Miss, que foi depois que eu coroei, e ela me descreveu como é que foi o reinado dela e ela quase não fez nada. Então, eu acho que dependia muito da Miss para ser convidada, para, sabe, para se apresentar ou coisa assim. Porque eu realmente viajei o Brasil inteiro, não parei. Eu me lembro que chegou um momento em que eu achei que eu ia entrar em colapso, porque eu não aguentava mais. Mas que tipo de trabalho, né? Porque, claro, abre um leque tremendo Sim. ser Miss, né? Sim. Imagino que é capa de revista, hoje Sim. então nem se fala, mas Sim. na época devia ser também, né? Sim, com certeza. Programas de TV. Sim, programas de TV, desfiles, e tinha muita coisa assim de visitar a cidade. Então, vamos dizer assim, se tinha alguma celebração na cidade, que podia ser da cidade mesmo, ou que podia ser, digamos, alguma festa típica nas cidades. Isso no Brasil todo, eu estou falando. Então, eles convidavam a Miss Brasil, porque a Miss Brasil era uma coisa muito especial na época, né? Então, tipo assim, eu ganhei a chave da cidade, de várias cidades do Brasil, né? E então era assim, daí ainda ia, desfilava de carro aberto, tinha todas essas coisas, né? O povo ia para a rua aplaudir, para ver a Miss, né? Então fazia uma série de coisas. Bom, depois, foi no mesmo ano que aconteceu o Miss Universo? Em 75? Foi no mesmo ano, foi tipo assim, no mesmo mês. Aonde isso? Muito rápido, tudo muito rápido. Foi em El Salvador, na América Central. Pois é, e você ficou entre as 5 mulheres Sim, mais bonitas sim. do mundo naquele ano, né? Sim, fiquei em 5º lugar. Até nós estávamos pesquisando na internet, tem alguma coisa postada, né? Sim. Demorou um pouquinho quando o locutor pronunciou teu nome. É verdade, quando ele chamou, porque ele falou Brasil com um sotaque americano e eu não entendi que ele estava dizendo Brasil. Aí foram as moças que estavam do meu lado que falaram, é você. E eu ainda olhei para elas e também não entendi. Aí demorou, eu acho que ele chamou 2 ou 3 vezes, até que caiu a ficha e eu, sou eu. Mas é legal, né? Chegar entre as mulheres mais lindas do mundo, isso aí também é algo... É maravilhoso, né? É maravilhoso, é claro. E claro que o meu sonho era ser Miss Universo, né? Eu tenho um Porque grande... seria o top, né? Sim, seria assim a última coisa, né? Mas eu entendo também que Deus sabe todas as coisas, porque eu na época eu jamais teria estrutura para ser Miss Universo, porque eu era assim muito de casa, muito ligada com a família, muito de casa. Eu era uma menina muito simples. Agora... Então, tipo, eu teria que morar em Nova York, vamos dizer assim, viajar o mundo todo. Eu certamente não tinha estrutura. Agora, cá entre nós, gente, ser a mulher mais bonita do Brasil naquela época, né, do glamour, isso aí não é para qualquer uma, não? Não, eu acho que todo ano, para aquela que é eleita a mais bonita, não é para qualquer uma, né? Foi para mim aquele ano e é para Jaqueline esse ano, né? Que eu acho ela muito bonita, muito brasileira, né? E foi maravilhoso, sem dúvida. Eu sou uma das misses que só tem coisa boa para falar. Eu não tenho coisa ruim. Às vezes eu vejo misses falando e porque, sabe, reclamando do concurso, porque não gostei, me arrependi. E outras que entregaram na metade o reinado, eu não, eu só tenho coisa boa. E ainda pelo contrário, eu lembro que quando chegou perto do Miss Brasil, de eu passar adiante a coroa, eu ficava orando a Deus e dizendo, Deus, faz com que eles tomem alguma decisão que me queiram para mais um ano. Porque eu não quis entregar. Eu entreguei chorando mesmo. Até tem um vídeo de despedida no YouTube que eu estou chorando mesmo. Porque eu entreguei com pesar. Eu amei ser Miss, amei. Ingrid Budak, Miss Brasil em 1975, é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já.
Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Miss Brasil 1975, Ingrid Buda. Bom, nós falamos sobre o teu reinado, falamos sobre os momentos, né, como Miss Santa Catarina, Blumenauense, que foste, e Miss Brasil. Agora, você é natural do Alto Vale, né? Sim, Ituporanga. Terra da cebola e de mulher bonita. Ah, é verdade. Porque eu conheço muita mulher bonita de Ituporanga. E você é testemunha disso, né? Sim. Então, mas a tua vinda para Blumenau se deve a uma opção familiar, de trabalho? Sim, O que foi aconteceu? meu pai e minha mãe se mudaram para Blumenau. Na verdade, meu pai era de Blumenau, minha mãe que era de Ituporanga. Então, eles foram, casaram, moraram um tempo em Ituporanga, mas quando eu tinha 4 meses de idade, eles vieram para Blumenau. Então, sou Blumenau de coração. E a família residia onde aqui em Blumenau? No bairro da Velha, bairro das Misses. Ah, verdade, a Vera Não muito também. longe da casa da Vera. É, pois é, eu até imaginei que, porque tem uma rua ali chamada Gustavo Sim. Buda, mas não tem parentesco. Não tem parentesco. Mas é uma região ali de mulher bonita, é verdade. uma rua bem conhecida, né? Rua Gustavo Buda. Então, e teu tempo de escola, por acaso, foi no Adolfo Conde? Foi. Foi no Adolfo Conde e tem uma coisa muito interessante, porque como eu sonhei ser Miss desde os 7 anos, então quando eu tinha 13, 14, a Vera foi Miss Brasil. E eu estudava no Adolfo Conde e eu passei muitas horas sentada lá naquela pracinha, na frente da casa dos pais dela, e ficava olhando na janela, sonhando que ela aparecesse e abanasse para mim. Olha só. Era bem inocente. Que legal. Bom, e aí, além de estudar no Adolfo Conde... No Adolfo Conde, depois... Estudei no Pedro II. A Vera também estudou ali, né? Estudou. Eu, inclusive, quando eu estudava lá, eu me lembro que um dia ela veio visitar. Ela veio visitar o colégio e foi assim, um dia muito especial para o colégio. Todo o colégio parou. E eu lembro até hoje da roupa dela, do cabelo, eu lembro de tudo, que me marcou muito, né? Porque daí, como eu digo, eu já sonhava ser Miss, né? Então... Pois é, e nessa época aí de menina, adolescente, cada época você tem uma moda que está em alta, em evidência. Para aquela época, o que as meninas vestiam assim? Na época que eu fui Miss, a moda era assim, tipo, tudo era longuete, era tudo até a metade da perna. Mas eu me lembro que antes era moda mini saia, então mudava. Mas naquela época, na época que eu fui Miss, as calças tinham, não era boca de sino, mas eram calças largas, de cima até embaixo, assim, bem largas, né? E os chamados slacks, a gente chamava na época, né? E os vestidos também, as saias, tudo era longuete, assim, né? Então... E também tinha um jeito de arrumar cabelo diferente, né? Era mais natural. Era mais natural, assim, não tinha muito artifício na época. Ingrid, e esses cuidados naturais da mulher, né? E imagino da mulher que pretende ser Miss mais ainda. Hoje tem salão de beleza em toda a esquina, as pessoas buscam lá os profissionais para cuidar da beleza. Mas na época, era a mãe que dava aquela força? Como é que fazia? Na verdade, no meu caso, nem foi a minha mãe. Na verdade, foi o pessoal que estava me assistindo que me deu a força, né? E agora, os cuidados especiais, assim, de corpo e alimentação, na época a gente não tinha esse conceito, né? Então, na verdade, a gente tinha, vamos dizer assim, uma natureza que favorecia, mas eu nunca me preocupei com comida saudável. Comecei agora, uns anos atrás, né? Agora tem um mas ditado que diz que não existe mulher feia. É a mulher que só não sabe mal se vestir. cuidada, é isso. Eu concordo plenamente. Toda mulher é bonita. Na hora de escolher uma roupa, essas coisas. Toda mulher é bonita. Eu acho a mulher uma coisa muito bonita.
E não existe mulher feia, não. Ela só existe mal cuidada, né? Que não sabe, às vezes, se vestir ou ser perfumada. Eu acho muito importante ser sempre perfumada e sempre limpa, né? Sempre discreta. Eu gosto muito da discrição. Eu gosto muito da classe, né? Então... O fato de ter sido Miss abriu portas no mercado de trabalho? Todas. Foi possível ganhar dinheiro também? Foi. Minha vida mudou completamente. Mas eu digo de novo, talvez depende da Miss. Porque eu lembro também de outras Misses que compartilharam comigo e disseram com muita alegria: ai, eu ganhei 15 mil em joias. Mas eu disse: ai, que bênção. Mas eu tinha ganho 200 mil em joias. Né? Então, eu acho assim que as oportunidades e tudo que surgiram também depende do desempenho que a Miss teve, né? Então, eu como adorei ser Miss, até eu me lembro, os organizadores daquela época, eles um dia falaram para mim: você foi a melhor Miss que nós já tivemos. Mas é porque, pelo simples fato, tudo que eles falaram para mim, que eu tinha sido a melhor Miss, é pelo fato de que eu amei tanto ser Miss e eu quis ser Miss e eu quis fazer o papel de Miss. Né? Então, às vezes, outras que foram, elas queriam só a oportunidade, mas não queriam esse papel de Miss, né? Então... É aquilo que a gente diz, tudo na vida tem que gostar do que faz. Sim. Aí e eu o amei, resultado vem naturalmente. Eu amei, vem naturalmente, isso mesmo. Agora, hoje, a Ingrid vive no Brasil, vive no exterior, andou pelo mundo, sim, né? Sim, é verdade. Eu já morei muitas vezes no exterior. Houve uma época que eu passei assim praticamente 15 anos morando fora. E nesse momento estou morando nos Estados Unidos. Agora eu vou passar um tempo aqui no Brasil para divulgar o livro, porque o livro eu fiz uma autopublicação, eu não vendi a minha história para editores, eu mesma fiz a publicação. Isso significa que também a divulgação está comigo, então eu vou passar um tempo aqui. Já tenho o mês inteiro de abril agendado em São Paulo, muitos convites e tudo, tenho Bahia, tenho Belo Horizonte, então divulgar o livro, né? Mas eu, nesse momento, eu moro no Texas, em Austin. Pois é, o livro intitulado O Rei dos Reis, Minha Coroa. Ao Rei dos Reis, Minha Coroa, sim. Qual é a ideia? Sim. O título com a capa aqui, porque parece uma Miss de costas. Né? Sim, a ideia é de depositar aos pés do trono de Deus a minha coroa, como gratidão por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele permitiu que eu vivesse. Então, o livro é muito rico em experiências e tudo. Ele tem uma conotação religiosa aqui também. Absolutamente, com certeza, porque quando se fala em Deus, né? Então, na verdade, assim, a capa do livro é a mistura do temporal com o eterno, né? Então, é eu andando ainda aqui entre nesse mundo, flores. Entre as flores, né? Porque não é que foi tudo flores, mas vamos dizer assim, que todos os espinhos o Senhor transformou em flores, né? E então eu caminhando para a eternidade com a coroa depositando aos pés. Eu diria mais aqui, uma flor no jardim. Ah, isso. Obrigada. Mas qual é a ideia que a senhora coloca aqui na obra, no livro, em relação à religião? É que é assim, existe uma palavra no Apocalipse que diz que nós todos vamos receber uma coroa como recompensa. Os seguidores do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que eu sou serva do Senhor Jesus Cristo, e diz que todos nós vamos ganhar uma coroa, mas também diz assim que quando nós estivermos no céu, nós vamos reconhecer que quem fez tudo por nós mesmos foi o Senhor Jesus, e aí nós, está escrito que vamos depositar nossas coroas aos pés do Cordeiro de Deus. Então essa é a ideia, de que eu agora já ponho minha coroa aos pés de Jesus, ou seja, a coroa representando tudo aquilo de bom que a vida me deu, tudo aquilo de bom que Deus me deu. Então, eu deposito aos pés do trono a minha coroa. Ingrid, você tem uma denominação religiosa hoje? Não, denominação não, mesmo porque eu nem poderia ter, porque eu moro em tantos lugares diferentes, já morei em tantos lugares, eu viajo tanto. Eu diria assim, eu, claro, participo de igrejas, porque acho lindo, preciso ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com os que têm a mesma fé que eu, que é a fé cristã, na verdade, né? Cristã.
Mas não importa a denominação, desde que tenha os princípios bíblicos, né? Os fundamentos bíblicos. Porque você andou por muitos lugares do mundo, inclusive na Sim. Terra Santa, né? 10 anos. Jerusalém, Israel. morei 10 anos em Jerusalém. E lá, bom, lá nasceu, né? Sim, exatamente. A fé cristã. É lá que nasceu. Né? Diz que o pai, o Abraão, né? sim. Lá surgiu o judaísmo, né? Isso. O cristianismo. Sim, tudo nasceu lá. A Bíblia chama Jerusalém de a coroa de todas as terras, né? A cidade do grande rei, diz a Bíblia. Então, eu fui estudar a Bíblia em hebraico, que eu quis estudar a Bíblia no original, né? Fui aprender a língua hebraica, fui estudar a Bíblia com os rabinos, no original, e foi muito abençoado. Porque, e por incrível que pareça, parece que a religião lá dos muçulmanos, né? Naquela região é mais forte do próprio judaísmo, inclusive do catolicismo, que se expandiu para a Europa e aqui para a América, né? Agora, aquela sensação de andar, como a senhora disse, 10 anos na Terra Santa, de viver naquela terra onde Jesus andou. Olha, eu encontrei uma jornalista até lá nos Estados Unidos, em Washington, um pouco antes de eu vir para cá. E ela ficou sabendo que eu morei 10 anos em Jerusalém, daí ela me contou, ela toda animada, ela disse, eu fiquei 10 dias em Jerusalém, 10 dias eu fiquei de pelo arrepiado. Aí eu falei para ela, querida, eu morei 10 anos em Jerusalém, eu fiquei 10 anos de pelo arrepiado. É porque é muito especial e isso é uma coisa que tem que ser vivido para entender. É muito especial. E essa Desde o convivência? momento que se põe o pé em Israel, alguma coisa é diferente, alguma coisa muda. E tem que mesmo, porque imagina que em Jerusalém, sendo que Jesus é o Redentor da humanidade, né, segundo o cristianismo, e eu sou cristã e creio nisso plenamente, que ele derramou o sangue dele em favor de todas as vidas, e esse sangue correu naquela terra, então tem que ser especial, não é mesmo? Se é Deus que escolheu, porque a Bíblia diz que foi Deus que escolheu, então tem que ser especial. E como é que é a convivência daquela gente entre essas tantas denominações e tradicionais? É um pouco difícil falar disso, né? Um pouco difícil, não quero entrar no mérito da questão, porque existe, né? Aquelas coisinhas que a gente sabe, né? Então, eu não quero entrar no mérito da questão mesmo. Bom, agora vives aqui no Brasil, no Texas, né? Texas, nos Estados Unidos. sim. Né? Mora... Mas agora eu estou aqui amplamente matando a saudade da terrinha. Bom, esse livro, primeiro ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Sim, em inglês. Agora ele vai ser lançado aqui em Blumenau. Em Blumenau, sim, no dia 19, às 19h30, no Shopping Neumarkt, no segundo piso, vai ser um coquetel aberto. Nós estamos trabalhando para ser um coquetel muito bonito e inesquecível. Estamos tentando juntar as misses. Miss Santa Catarina já confirmou presença. A Miss Blumenau, infelizmente, vai estar em São Paulo numa feira, já está agendada. Mas estamos tentando fazer uma festa muito bonita. Que seja um sucesso, então, como foi lá nos Estados Unidos. Amém. O curioso é que lá pediram para você escrever um livro, Sim. diferentemente daqui do Brasil, Sim. né? Mas é outra cultura, talvez. Lá é uma cultura de muita leitura. Lá as crianças, desde pequenininho, elas aprendem a ler. Você vai em qualquer casa de americanos, você vê uma biblioteca enorme. O americano lê muito, 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 muito. É uma cultura de leitura, diferente do Brasil, né? Então, lá eu dei uns depoimentos e editores estavam presentes e ouviram. E aí eles falaram, você tem que escrever um livro. Mas na época eu realmente não estava interessada, porque foi há 20 anos, né? Só que a semente ficou. Mesmo porque eu me lembro que eu falei para eles, mas ainda não tem o epílogo, que ainda tem tanta caminhada pela frente, né? Mas então, aqui, além da religião, tem um pouco da história da Miss Brasil. tem toda a história, toda, não é? Não vamos contar isso, deixa as pessoas comprarem o livro para depois ler. Não é um livro de religião, não. Ele conta toda a minha vida, né? A infância, eu descrevo Blumenau, cidade muito linda, né? Cidade loira, Blumenau, como dizem, né? E aí eu descrevo a minha infância, as minhas origens, a minha adolescência rebelde e depois como eu me tornei cristã, depois como eu fiquei Miss, o sonho de Miss, toda essa trajetória eu conto, né? Minha querida,
dar cá um beijo, porque ganhar um abraço e beijo de Luiz, isso não é sempre. Querido, o prazer é todo meu. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, querido. Ingrid Budak foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVR. A todos, um grande abraço e até a próxima.